E essa foi a decisão mais difícil que eu tomei ao longo da faculdade. Essa decisão mudaria a minha vida para sempre lá. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Arquiteto Lucrativo, integrado com a TCZ Arquitetura. E hoje eu quero compartilhar com você um dos momentos mais difíceis e talvez a decisão mais difícil que eu tomei ao longo da faculdade. O ano era 1998, eu estava mais ou menos no meio da faculdade. E naquela época, no início do ano ali, eu trabalhava numa construtora boa. Não era muito grande a construtora, mas era uma boa construtora, sólida, firme no mercado. Eu tinha um trabalho bom, né? E estava trabalhando tranquilo ali, passou ali o período de férias, janeiro, fevereiro, março, começaram as aulas. E nesse período teve um problema numa crise financeira do Brasil, e sempre tem uma crise financeira para incomodar no Brasil, né? E naquele momento a construtora não conseguiu obter um financiamento para realizar uma obra grande que iria ser feita ao longo daquele ano, que seria o carro-chefe da empresa naquele ano. A empresa tinha mais ou menos uns 50 funcionários e de uma hora para outra a gente não tinha mais trabalho, porque a gente estava terminando uma obra, já estava em fase final ali e tal, uma obra muito legal. E naquele momento a gente não tinha mais o que fazer. E aí, como a perspectiva poderia demorar um pouco para retomar o mercado e não havia sido obtido o financiamento, o dono da empresa decidiu demitir os funcionários. E entre eles, eu. Então, todos os mais ou menos 50 funcionários foram demitidos, ficou ele e a secretária lá para organizar e tal. Então, todo mundo foi dispensado. Tá, tudo bem, pagou lá os direitos, tudo que tinha que falar, tinha que pagar lá, todo mundo tinha carteira assinada e tal. Tranquilo, né? Passado uns 15, 20 dias mais ou menos, eu estava na estrada indo, né, encontrar uns amigos e tal, e eu fui posto para fora da estrada por um motorista imprudente, me jogou para fora da estrada durante uma ultrapassagem e eu tive um acidente. Eu estava com o meu carro e o carro ficou bem danificado e tal, e graças a Deus ninguém se machucou, né? Nós estávamos em 3 no carro e ninguém se machucou, graças a Deus, né? Bom, Deus protegeu a gente ali. Na época eu usava cinto de segurança, mesmo que na época não era obrigatório usar cinto de segurança, mas a gente usava e isso protegeu e salvou as nossas vidas também. Mas naquele momento, isso aí já era mais ou menos aí final do mês de março, naquele momento eu estava sem emprego, né? Na época, acho que não tinha seguro-desemprego na época lá, e então eu tinha só o dinheiro da minha rescisão e eu estava com o carro estragado, né? E aí o semestre foi rolando, eu digo, tudo bem, vamos lá, vamos de ônibus para a faculdade, vamos, né, tranquilo, sem problema nenhum, foi indo e tal. E aí eu fui andando, o semestre foi no decorrer do semestre e tal, e eu prestava serviço, passei a prestar serviços como, né. E aí o semestre foi rolando tranquilo ali, abril, maio e tal, foi rolando tranquilo, né, dentro da minha limitação financeira ali, porque eu não estava sem emprego e tal, e eu tinha retomado uma outra atividade de prestar serviço para escritórios de graficação, de desenho, finalização de projeto e tal, né? Mas não tinha tanto volume de serviço, porque assim como a construtora estava com a dificuldade por causa da crise financeira, os outros escritórios que a gente prestava serviço, que eu prestava serviço, eventualmente também estavam com pouco trabalho e tal, então não estavam passando muito serviço. E aí eu lembro que chegou um momento que apareceu um trabalho grande. Apareceu um trabalho grande com pouco espaço de tempo para fazer. O tempo era realmente, o prazo era muito curto para fazer, porque, enfim, era um trabalho grande. Exigia, era segredo industrial, então até hoje eu não posso compartilhar exatamente tudo que era, mas era um trabalho grande, um volume de trabalho muito grande, onde eu tinha a possibilidade de ganhar uma grana boa, que iria me manter durante muito tempo, e ainda daria para consertar o carro, que ainda estava estragado, até passado uns 2 meses o carro ainda estava lá estragado, não tinha evoluído muito, não tinha grana para fazer e tal. Então, era uma possibilidade que eu tinha para me manter durante um período e ainda conseguir consertar o carro. E aí eu passei por um dilema. Que aí, assim, se eu pegasse o trabalho,
se eu aceitasse o trabalho, eu ia ter que conseguir ganhar grana, me estabilizar, voltar a ter uma estabilidade financeira, né, poder consertar o carro e tal, ou eu teria que seguir na faculdade sem carro, sem grana e tal. E aí eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis para mim dentro da faculdade. E se eu fizesse o trabalho, que iria me dar uma estabilidade financeira, eu teria que abandonar umas 2 cadeiras na faculdade. Isso implicaria em reprovação por falta e iria me atrasar na programação de matrícula e isso iria postergar a minha formatura em mais 6 meses a 1 ano, dependendo de como eu fosse na sequência e tal. E eu lembro que era nesse meio tempo, era um final de maio, início de junho, assim, e era um final de tarde quando eu estava indo para aula. Eu tinha aula 6h30, 7 horas eu tinha aula. E eu estava saindo de casa para pegar o ônibus, estava frio. Um frio. Para quem mora no sul aqui sabe como é frio. Nessa parte do meio do ano, assim. E chovia muito, já estava escuro, assim. E aí eu tinha que decidir, naquele momento eu tinha que decidir, ou eu ia para a faculdade e deixava o trabalho, que não ia conseguir cumprir o prazo e ia ficar sem grana, ou eu aceitava o trabalho e ia postergar minha faculdade. E aí eu me lembro que a casa que eu morava, ela tinha uma varanda na frente, assim, e eu parei, assim, olhei, pensei, ponderei tudo que tinha ali, todo um peso, uma decisão que eu não gostaria de ter que tomar, mas eu precisava tomar. E eu vi a minha necessidade e eu acabei escolhendo fazer o trabalho e abandonar 2 disciplinas na faculdade. E eram disciplinas que eu sabia que iam me deixar mais 6 meses a 1 ano, postergar minha formatura. Foi difícil, mas aí eu me engajei no trabalho, no projeto que eu tinha que fazer ali, no que o cliente tinha pedido. Fiz o trabalho, eu desenvolvi, deu mais ou menos 1 mês e meio de trabalho. Era um trabalho que seria, em tempo normal, seria feito em 6 meses, eu tinha 1 mês e meio para fazer. Que era o tempo mais ou menos, um pouquinho mais um pouquinho menos do que o semestre, né? Tinha mais uns 2 meses e pouco de aula, eu tinha 1 mês e meio para fazer, então não ia conseguir conciliar mesmo. E eu optei por fazer isso. Dessa maneira eu terminei o trabalho, foi um trabalho muito grande, muito desgastante, e que deu certo. Eu consegui receber o que eu precisava receber, o cliente pagou, honrou, resolveu lá o que ele tinha que fazer, o que eu fiz ali, o meu trabalho resolveu para ele o que tinha que fazer, ele conseguiu, a partir daquilo ali, as liberações, tudo que ele precisava lá. Enfim, né? Não vem ao caso aqui, até porque envolve segredo industrial. Enfim, aí nesse meio tempo, eu peguei grana, recuperei, consertei o carro, consegui pagar umas contas, consegui ter uma estabilidade, mas ao mesmo tempo eu atrasei meu tempo na faculdade. Eu posterguei meu tempo, minha formatura, para ficar mais um tempo na faculdade. Essa talvez tenha sido a escolha mais difícil que eu fiz durante a faculdade, porque envolvia mudança no meu futuro. E você que está na faculdade ainda, você talvez tenha que fazer algumas escolhas dessas em algum momento. Não necessariamente por causa de grana. Às vezes pode envolver alguma coisa de saúde, alguma questão familiar ou alguma questão pessoal sua ali. Essas decisões não são fáceis. Essas decisões são complicadas, são difíceis e elas têm implicações muito a longo prazo. No meu caso, atrasou minha formatura, mas para você pode ser mais do que a formatura, pode ser a sua mudança de vida, pode ser o seu casamento, pode ser estar com a pessoa que você ama, a viagem dos seus sonhos, uma oportunidade que vai ser deixada passar a longo prazo por causa de uma decisão que você precisa tomar hoje. O meu conselho para você é o seguinte: reflita bem, busque conselhos com pessoas que são maduras, pessoas normalmente mais velhas, que têm mais experiência de vida, busque conhecimento com elas, ouça mais de uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas mais velhas que sejam conselheiros bons, busque conselheiros bons e tome a sua decisão racional. Tem que ser racional. Aquela minha decisão ali foi racional, eu precisei pensar. Eu tinha 2 opções, eu tinha 2 caminhos a seguir, não dava para seguir nos 2 paralelamente.
Então, quando você tiver uma decisão dessa, seja para alguma questão da faculdade, ou seja para alguma questão de vida para você, busque conselheiros maduros, busque pessoas que possam lhe dar conselhos maduros e busca conselhos bons, conselhos que vão ser bons para a sua vida, não necessariamente para aquele momento, mas a longo prazo. Às vezes pode ser alguma coisa para aquele momento também, né? Cada situação é uma única, né? Então, assim, eu tive que tomar essa decisão, foi difícil. Depois de um tempo, né, me formei e tal, foi muito bom, muito legal, né? Mas aquela decisão de parar e fazer o trabalho me deu depois um lastro para continuar bem ao longo de todo o restante da minha faculdade. Então foi um passo para trás para andar dois para frente. Só que se eu tivesse tentado andar um passo para frente, eu poderia não conseguir dar o passo. Então eu precisei naquele momento dar um passo para trás para andar 2, 3, 4, 5, 10 para frente para me formar. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. E se você precisa assim, de uma orientação, que você que está recém-formado, você precisa de uma orientação de como estruturar a sua carreira, você precisa de saber como captar seus clientes, como elaborar sua proposta, como negociar sua proposta, como apresentar sua proposta, eu quero compartilhar contigo que eu tenho um treinamento chamado O Arquiteto Lucrativo, que é voltado para profissionais recém-formados em arquitetura, engenharia e design, e que vão ajudar você a estruturar a sua carreira profissional, que vão lhe ensinar todos os passos que você precisa para começar bem a sua carreira. Muitos colegas seus, e assim como os meus colegas e algumas das dificuldades que eu passei no início, eu quero ajudar para que você não passe por elas. A nossa equipe trabalha para que nós possamos elaborar conteúdos aqui no YouTube, no Instagram, para que você possa ter um conhecimento, possa saber o que fazer em muitas situações. Por isso que eu já te convido, se inscreve no canal, dá o seu like, anota o sino ativa o sino das notificações para que você saiba todos os vídeos que nós vamos gravar são vídeos relevantes para a sua vida, para a sua carreira. E isso é muito importante. E eu quero compartilhar. Isso é muito importante para você e para os seus colegas. Compartilhe com eles também. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse link e os outros que nós temos no canal também. Porque é importante para você e é importante para os seus colegas também poderem começar bem a carreira profissional. E para você que está na faculdade, passando por algumas dificuldades, que não sabe exatamente o que o professor quer, como ele quer que você apresente, você não conseguiu entender, não deu sintonia para você entender o que o professor quer. Acontece, você não é o único, você não é o primeiro, você não está sozinho. Aqui no Arquiteto Lucrativo nós temos um módulo dedicado a estudantes que estão na faculdade. E nós ensinamos também você a entender o que o professor quer, como ele quer, e você, quando estiver na apresentação do seu trabalho, você entender o que o professor está pensando em tempo real, para você ajustar a sua apresentação, para tocar nos pontos onde precisam ser tocados, para que você tenha sucesso na sua apresentação dos seus projetos. Isso vai desde o início da sua faculdade até o trabalho de conclusão, ou para você que está no mestrado também, para você que está na sua tese de doutorado também. Isso vale para todas as etapas, todas as fases da faculdade. Nós ensinamos você, nós queremos que você cresça e você tenha uma evolução ao longo da faculdade. E também como você pode ganhar uma grana ao longo da faculdade. Porque eu citei para você agora um trabalho que eu prestei ao longo da faculdade. Mas em todo o tempo que eu estive na faculdade, eu trabalhei. E eu fui ganhando uma grana, e fui crescendo. Eu tive esse momento que enfim, foram altos e baixos, acontece na vida da gente também, que são aprendizados, a gente evolui com isso. E aí o que acontece? Eu fui trabalhando ao longo da faculdade e fui ganhando uma grana. Eu comprei meu primeiro carro, depois o segundo carro, e assim eu fui evoluindo. E no dia que eu me formei, mesmo que tenha postergado, depois tive alguns outros trabalhos que acabou tendo que reduzir algumas cadeiras por causa de um grande volume de trabalho que eu fui pegando, porque eu era bom no que eu fazia. Eu acabava fazendo 3, 4, 5 disciplinas por semestre, então eu acabei demorando, em vez de demorar um ano a mais, eu demorei um pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos a mais para me formar, além do tempo previsto, mas foi muito importante, porque no dia da minha formatura, eu tinha praticamente um apartamento pago. E menos de um mês depois que eu me formei, eu troquei de carro para um carro novo. Um trabalho que eu fui ganhando ao longo da faculdade, sem o apoio dos meus pais, que não tinham recursos, enfim, a nossa família não tinha recursos, mas o que eu fui ganhando ao longo da faculdade em termos de grana, eu consegui comprar quase metade, um pouco mais da metade de um apartamento, já estava pago, talvez um pouco mais, não lembro agora, mas era acho que mais da metade de um apartamento já estava pago,
E eu troquei de carro para um carro novo menos de um mês depois que eu me formei. Então, por quê? Porque eu fui ganhando dinheiro ao longo da faculdade. E isso eu quero compartilhar esse conhecimento com você para que você ganhe grana ao longo da faculdade também. Eu não quero que você demore mais 1, 2, 3, 6 semestres para se formar, como aconteceu comigo. Eu quero te dar os atalhos e te mostrar o que dá certo e o que não dá certo, como você pode ganhar uma grana também ao longo da faculdade. Então, dentro do treinamento do arquiteto lucrativo, tem um módulo que é voltado para estudantes, para que você entenda o que os professores querem e como você pode ganhar grana na faculdade. Então, por isso que eu te digo, dá o seu like aqui, se inscreva no canal, clica no link da bio do Instagram ou no link da descrição do vídeo aqui abaixo. Conheça o arquiteto lucrativo porque é para você. E tem muitas coisas que eu trato ali no arquiteto lucrativo que vão ser extremamente úteis para você que está começando a sua vida profissional ou que ainda está na faculdade. E no arquiteto lucrativo nós temos muitas coisas, muitos conhecimentos que são compartilhados, muitas experiências que são compartilhadas para você, para que você possa crescer ao longo da faculdade e possa ter a qualidade de vida que você possa fazer os seus projetos, elaborar seus projetos, mas ao mesmo tempo ter tempo para dormir, para estar com a pessoa amada, para poder sair para jantar, para estar com os amigos, para ir para a praia, para a festa, para a balada, para a igreja, aonde você for, que você possa fazer isso com tranquilidade, sabendo que você vai elaborar um projeto bem elaborado. Elaborar um projeto bem elaborado. Enfim, né? Foi redundância aqui, né? Acontece. Mas olha só, o arquiteto lucrativo é voltado para isso. E aqui no canal do YouTube do Arquiteto Lucrativo nós vamos compartilhar muita coisa de conhecimentos, de experiências que vão lhe ajudar a crescer também muito na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida financeira, para que você possa evoluir e crescer. Muito obrigado por você ter estado até aqui e queremos compartilhar muito mais. Se inscreva no canal, assine o sino das notificações, dê o seu like, curta, compartilhe com seus colegas também. Muito obrigado.